Um relatório surpreendente divulgado pela Associação Americana da Indústria de Gravação revelou uma reviravolta no mercado de mídia física. Pela primeira vez em mais de 3 décadas, as vendas de discos de vinil ultrapassaram as vendas de CDs. Aqui no Brasil, a venda dos famosos bolachões é um nicho de mercado pequeno, porém superaquecido pelos apaixonados por música. Veja agora na reportagem. Bem-vindos à Era Digital, onde podemos ouvir nossos artistas favoritos com um simples clique. Ou pedir a uma assistente virtual para reproduzir qualquer música. Porém, mesmo com todas as facilidades tecnológicas, muitos ainda preferem o som analógico dos discos de vinil, uma mídia lançada em 1948. Mas por que a cultura do vinil resiste até hoje, hein? Eu acho que o vinil resiste por alguns motivos, e cada dia eu descubro um novo, recentemente um que eu vou falar no final. Mas um dos motivos é porque o prazer de você fazer um ritual de ouvir um disco no vinil é muito legal. Para quem nunca fez, você pega a capa, você coloca ele, ou seja, você tira um tempo para aquilo. Você não está ali no random ou ali qualquer coisa, numa playlist. Não, você parou e falou, vou entrar na viagem desse artista por alguns minutos, geralmente 20 minutos por lado, um pouco menos. Então você pega, tira, coloca, sente o cheiro, pega na mão, vê o peso, olha atrás, vê a capa. Se você quiser, você tem os detalhes de como foi feito, fotos, quem foi o produtor. E isso te dá uma experiência que o digital foi eliminando, né? Então, para quem não liga para isso, o digital é maravilhoso. Mas para quem quer essa experiência a mais com o artista, com a sua banda favorita, o vinil é incrível nesse aspecto. Outra coisa que eu acredito que é muito bom é que geralmente o som do vinil, ele não é que ele seja melhor, mas ele tem uma particularidade que para escutar um vinil você precisa de um equipamento às vezes um pouco mais robusto. Então não é você pegar um fone de ouvido às vezes, colocar um lado só, ou ouvir na caixinha do celular, ou ouvir, sei lá, numa festa. Não, geralmente quando você vai escutar um vinil, você está escutando num aparelho que te dá uma experiência muitas vezes de som bom. Então esse é um outro ponto. E por fim, eu acredito que agora com a inteligência artificial, ontem mesmo eu vi um filme do Paul McCartney cantando uma música do The Animals, por exemplo. E é perfeito, você ouve e fala, não é possível. E aí essas coisas estão cada vez acontecendo mais, que a inteligência artificial colocando coisas que não existem no mundo virtual. E eu acho que o vinil vai ser uma maneira de ter um carimbo de autenticidade. Tipo, isso aqui não foi feito por um pirata, porque nenhum pirata louco vai investir uma grana dessa num produto. Então, eu acho que uma das experiências que vão ter o selo de garantia no futuro de que foi feita pelo artista, pelo produtor, é o disco de vinil. Meu primeiro contato com vinil foi na vitrola do meu avô, que inclusive é a vitrola que eu ponho para tocar os meus discos hoje, uma vitrola Telefunken de 1974, que ele comprou no Mapping, né? Que hoje em dia é as Casas Bahia ali, né? No centro da cidade, em frente ao Teatro Municipal. E ali começou a mágica, né? Porque quando eu era pequenininha, eu sempre ouvia os discos junto com o meu avô, com a minha avó. A gente ia de domingo comer macarronada, que eles são italianos, e ele colocava os discos do Roberto Carlos, ele colocava discos também de jazz, que eu amo de paixão, e eu herdei todos esses discos dele, né? E minha avó, como ela era pianista, ela ouvia Richard Clayderman, tinha discos do Richard Clayderman, né? Julio Iglesias, né? Esses sons que são bem abrasileirados, né, para a geração deles, né, aqui no Brasil, né? 1940, 50, 60, né? E eu acabei pegando um ouvido musical para isso e sempre grudada naquele tape deck, né? Ouvindo rádio ali, que tá junto comigo hoje também, né? Além da vitrola, E ali eu comecei a criar essa paixão pelos vinis, né? E eu sempre ouvi muita música no rádio, né? No dial, sempre ouvi várias rádios aí clássicas que tocam Shalamar, por exemplo, que está aqui na minha mão, né? Esse disco maravilhoso. Esse grupo incrível que marcou muito a década de 70, né? Com black music, com R&B, com dobras de voz, harmonizações vocais, um instrumental fantástico, né? É um grupo que vale a pena conhecer, eles têm muita história e vieram da Motown, né? Então, assim,
tem muita riqueza ouvir o vinil, né? Não é simplesmente só por uma nostalgia, mas o vinil, se você tem um aparelho bom, de qualidade, uma caixa acústica boa, né, para você ouvir, é muito mais mágico, é muito mais incrível, o som é muito melhor do que um som digitalizado, que, claro, não dá para competir, porém, dá para competir sim. Os LPs, na realidade, nunca pararam de serem fabricados, né? Só existiu uma redução da produção. Obviamente que as peças hoje a quantidade de LPs fabricados é muito menor do que era nos anos 80, que de milhões caíram para, sei lá, 10 mil. É interessante pensar que o disco mais vendido dessa retomada, a partir dos anos 2000, é o disco de 66, que é o Sgt. Pepper's, dos Beatles. Ele deve vender em torno de 20 mil dessas novas tiragens. O que é bastante, parar para pensar que praticamente não se comercializa mais nem CD, LP, muito pouco. Porque a tiragem é pequena, é muito mais o boom. Hoje em São Paulo existem feiras, lojas especializadas. A gente trabalha com LPs novos. Bom, os LPs novos, na realidade, são essas bandas que a molecada curtia no início dos anos 2000, que queria ter em LP como os pais deles tinham também. Queria ver a capa, o encarte. Assim como eu tenho em mãos dos Beach Boys, que é um disco pirata na minha época que chamava, mas chama bootleg hoje em dia. Só para vender em dólar, sei lá. E é legal porque ele tem uma curiosidade que ele é azul. Além disso, ele é um azul bonito. Hoje em dia os LPs possuem a tecnologia, melhorou a qualidade. Então as remasterizações foram feitas com discos dos Beatles, ou dos anos 60, as gravações são feitas hoje, possuem uma qualidade técnica melhor do que era, obviamente, há 20 anos atrás. O plástico em si é melhor, né? A qualidade do plástico, e a gramatura dele, 180 gramas, captura melhor os graves médios e principalmente o grave, né? O grave, médios e agudos. Eu acho que também a retomada do vinil nessa era digital se deve pela coisa física e pela paixão da música que nunca deixou de existir. Essas bandas independentes, né, seja de rock, jazz, querem se escutar, né, os músicos em vinil. E aí empurra essa paixão também para quem vai no show, porque é aquela coisa do merchandising. A pessoa vai e quer comprar uma lembrança do show, né? Já que no Spotify não dá para você pedir a segunda música do lado A. Então, essa questão do vinil resistindo na era digital, né? É como quando o CD chegou e todo mundo falou que o CD ia substituir o vinil. E hoje a gente está testemunhando o final do CD, né? Que é uma mídia pouco confiável. O vinil, ele primeiro, tem esse apelo do som mesmo, mecânico, do som não analógico, né? Da onda que segue. Eu costumo dizer sempre que o som analógico é uma onda e o som digital são degraus que eles copiam a onda. À medida que a tecnologia vai melhorando, os degraus vão diminuindo, mas o que eles podem ser é igual à onda. Não é algo que possa ser superado. Então, acho que tem uma qualidade intrínseca do formato do vinil. É importante ressaltar que muitos discos ainda são circunscritos ao formato de vinil. Você, para pesquisar, não tem no YouTube, não tem no Spotify, não tem no Shazam, não tem em lugar nenhum, e você não consegue encontrar. Então é muito gratificante, inclusive, você fazer essas pesquisas e encontrar músicas que ninguém conhece ainda, né? E esse apelo mercadológico, por exemplo, um disco como esse, do Dom Salvador e a Abolição, que ele passou um bom tempo sem as pessoas conhecerem, e pela pressão exatamente dos DJs de vinil, dos colecionadores de vinil, dos pesquisadores, ele entrou na mídia digital. Então eu acho que tem um apelo muito grande de quem mexe com vinil, pesquisa vinil, para estar sempre municiando aí a cena digital, né, de músicas, antigas músicas novas, né? Primeiro, a qualidade do vinil, né? É marcadamente reconhecido por conta de especialistas em música que dizem que a qualidade musical é maior do que
as outras mídias. A beleza das capas, algumas até com artistas, né, como Aldemir Martins, de Cavalcante. O volume de informações que constam no LP. Atrás do LP, na contracapa, você tem um volume de informações extraordinário. O fato de que o vinil ele dura para a vida inteira, desde que não haja incidência de raios ultravioleta, né, incidência de sol diretamente, dura a vida inteira. O CD ele se deteriora. Mas o que marca mais, o que eu tenho notado ao longo desses últimos 20 anos aí, acompanhando essa trajetória, esse crescimento do vinil, é o fato de que está havendo um resgate, né, além de todo esse interesse pelos jovens, está havendo um resgate no sentido de escutar música com outras pessoas. Aquela atitude individual de colocar um fone no ouvido, isso está se perdendo e resgatando aquela época, por exemplo, da Bossa Nova, né, que uma pessoa comprava um disco e dezenas de amigos iam até o apartamento e ao lado de uma vitrola escutavam a música, se deliciando com aquela novidade que vinha de fora ou de artistas nacionais. Então, sem dúvida nenhuma, o vinil ele tem uma trajetória marcante de recuperação em relação ao mercado. As vendas de vinil estão sendo superiores aos CDs, né? E eu vou dar um exemplo aqui. Músicas de novela, essas trilhas sonoras, não havia muito interesse. Do ponto de vista comercial, era até discos baratos. Hoje, o Brasil, o mundo inteiro, né, está se debruçando sobre a qualidade das capas e a qualidade das músicas dessas trilhas sonoras. Esse é um exemplo entre tantos outros exemplos que mostram o quanto o vinil está recuperando o mercado, né, de uma forma extraordinária, não só no Brasil, mas em todos os países do mundo. O vinil é mais do que uma mídia, é um legado cultural que deve ser preservado e valorizado. Uma prova de que música é algo muito maior do que bytes e pixels. É, sem dúvida, uma das formas mais poéticas de se conectar com a música e com o artista.